Ninguém consegue explicar Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 25. O sermão profético continua. A parábola das 10 virgens. Acho interessante essa epígrafe, subtítulo, que diz: o sermão profético continua. Às vezes nós lemos o verso, o capítulo 25, e a gente vai aprendendo que muitas das vezes eu tenho que ler o texto e o contexto. Você lê um livro à frente, você lê um livro, um capítulo 25, você lê o capítulo 26. Mas vai lá dar uma olhada no 24 e no 23. É como uma continuação da história. Então eu vou tratar sobre esta mensagem da parábola das 10 virgens, mas eu também vou dar uma passeada no capítulo 24. E nós vamos ver quão interessante é que trata-se do mesmo propósito, a vigilância. Amém? Então vamos lá? Então, o reino dos céus, capítulo 25, versículo 1 de Mateus. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aleluia. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, né? Tosquenejaram, vacilaram, né? Cansaram. Vamos lá. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Aleluia. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja acaso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, Senhor. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Oh, glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós temos vivido nesta geração uma transformação neste mundo, a qual a Bíblia mesmo já tinha e já vem e vai continuar a orientar a todos que passarem a servir a Deus e abrir os seus olhos espirituais. A geração que nós passamos, quem é nascido nos anos 85 para trás, é bem diferente da geração que é nascida no ano de 2005 para cá. Então, nós temos uma visão espiritual bem ampla. Não que os que nasceram de 2005 para cá não venham a ter. Alguns têm, mas a grande maioria nós temos visto que estão se perdendo por conta das coisas que estão buscando fora da igreja. E também por conta de algumas denominações está trazendo para dentro da igreja. As pessoas de certas denominações, nós vejamos aí lá fora, direto, nós observamos que o que acontece
pessoas para a igreja, eles acham que tem que trazer o mundo para dentro da igreja. Jesus Cristo, ele não precisou trazer o mundo para dentro dele, para dentro da época quando ele passou aqui pela terra, para atrair as pessoas. Ele continuou mesmo. Então nós também continuaremos e seremos sempre os mesmos, sempre fiéis, sempre vigilantes e sempre buscando ao nosso Senhor. Nós entendemos que no mundo, ou seja, para todo homem, tudo está sobre todo o homem. Tudo que está sobre o homem, Deus apenas lhe facultou por um período de tempo. Todas essas coisas Deus coloca sobre o homem, que Deus coloca sobre o homem, é daquele que está em Colossenses, é do Senhor. Tudo para Ele, a honra é dele, a glória é dele. Vocês são dele, os ministros são deles, quem está trazendo a mensagem é dele. Então a mensagem é dele, o louvor é para ele. Então, por mais que cada um tem uma forma de trazer a palavra de Deus, a gente temos que buscar se atentar, porque é Deus falando conosco. Não é o irmão Ricardo, não é outro pregador, outro dia pode estar aqui. É a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Deus falando. Então é por isso que a gente vê esta situação que Jesus coloca na parábola das 10 virgens. Porque muitas das vezes nós não vigiamos e achamos que estarmos na presença de Deus pode ser de qualquer jeito, e não é. Estar na presença de Deus tem humildade, tem amor, mansidão, longanimidade, paz, os frutos do Espírito. Então, o nosso Senhor, no dia assim, ele faz dois convites. Primeiro ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E aí todo mundo, quando ele fala vinde a mim, ele fala todos, todo mundo. Vinde a mim todos. Ele não faz exceção de pessoa. Aí ele faz um convite, né? E aí as pessoas ficam assim, e acham que vão ficar do mesmo jeito. E existe os servos do Senhor, que é usado como uma ferramenta para limpar os carrapichos do irmão Ricardo, para tirar as mazelas do irmão Ricardo, para tirar as dificuldades do irmão Ricardo. Estou colocando a mim, porque eu acredito que o único perfeito é Deus. Então, é necessário que nós venhamos a escutar os nossos líderes no momento que precisamos abrir os olhos, porque o noivo vem e ele não quer ver nós de qualquer jeito. A Bíblia diz que o pai corrige aquele que ele ama, e aquele que não aceita a correção, a Bíblia diz também em algumas versões que o pai tem como bastardo, e nós não somos bastardos. Aqui tem uma geração dentro dessa igreja, os demais estão trabalhando, a gente está, sempre entronizado com Deus, pedindo que Deus guarde os demais, mas a tarde foi especialmente reservada para os que vieram. Eu nem imaginava, meu irmão, que ia vir, irmão Mário ia vir. O pastor até tinha falado, não fugindo da palavra, mas já volto. O pastor falou: meu filho, pode chegar a irmã, pode chegar outro irmão lá com a chave, se você chegar primeiro, você abre, e se não tiver quem dirige, você dirige, abre a palavra, dá oportunidade, prega, canta, se vira. Se vira, peão. Irmãos, isso é Deus. Outrora o irmão Ricardo não
tinha dignidade para pegar no microfone. Por que não tinha dignidade? Porque não tinha preparação. Não é de qualquer jeito. A gente faz as coisas, às vezes, né? Entrando no campo emocional, e a gente às vezes permite a alma, por conta das suas emoções da alma, fazer algumas coisas que depois a gente faz assim, poxa, por que eu fiz isso? Nossa, eu devia ter pensado melhor, né? Existe uma coisa que diz, os estudiosos aí, sobre a tricotomia. A tricotomia é corpo, alma e espírito. Você quer dominar o corpo? Você tem que dominar a alma. Você quer dominar a alma e o corpo? Você tem que preparar o espírito. E o espírito se prepara onde? Na casa de Deus, na palavra de Deus, na consagração com Deus, na comunhão com Deus, no jejum, na oração. São vários quesitos. Ser bonzinho só também não leva para o céu. Temos que ser participantes. Então, quando ele fala, vem aqui todos que estão cansados e oprimidos, ele vai trazer todos. Nós vamos, mas nós precisamos aceitar a mudança. Nós precisamos aceitar a transformação para estar preparado para que quando o noivo chegar, a gente temos condições de ser levado. Temos condições de trazer uma palavra, de cantar, de pregar na rua, de orar em casa. Mas irmão, eu não canto, eu não prego, eu não tenho esse dom, não é para mim, mas eu tenho certeza que o seu joelho no chão tem um poder sobrenatural, que talvez o meu não tenha. Cada um é usado como uma ferramenta diferente. Então, quando ele fala que a mim todos que estão cansados e oprimidos, eu vou estar voltando nisso porque é necessário. Aí depois está todo mundo lá, aí vem o segundo convite. O Nosso Senhor é bem convidativo, né? Convida a gente, eis que estou à porta e bato. Ele vem devagarinho, educado. Se é um inimigo, já fica metendo o pé na porta, já arrebentando a casa, derrubando tudo, fazendo algazarra. Mas ele não, ele vem devagarinho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Então, o segundo convite, ele diz: o primeiro vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e o segundo convite: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo todos os dias, toma a tua cruz e siga-me. Ele está chamando, isso que estou à porta. Abre a porta da casa também. Mas qual porta se trata? Do coração, da mente, do espírito. É o espírito que vai fortalecer a nossa alma. E quando esse espírito fortalece a nossa alma, nós dominamos o corpo, nós dominamos a carne. A carne vai gritar, mas todo dia eu escolho Deus. Tem um louvor que é do Thales Roberto, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo. Todo dia já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. E assim que se encaixa. Se alguém quiser vir após mim, tome sua cruz, renuncie-se a si mesmo e siga-me. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E nessa parte que eu deixo aqui por parte essa pregação, o ensino, porque Deus ele nos traz essa parábola para que nós venhamos se fortalecer, porque tem gente que começa bem na caminhada
Eu já vi gente chegar de violão, de guitarra, para baixo do lado, Bíblia, livros, tudo preparadinho. Mas não vigia e acaba terminando mal. Vigilância. A palavra da noite, ou da tarde, do dia, de sempre. O céu não recebe ninguém de qualquer jeito, meus amados irmãos. Não tem essa que Deus é amor, Deus ele me aceita do jeito que eu sou e tá bom demais. Não é assim. Deus é santo e não compactua com coisas ilícitas. Deus diz, tudo pode ser lícito, claro, tudo é lícito, mas nem tudo me convém, assim diz o apóstolo. Então, como que eu posso participar às vezes de alguns momentos, de alguns eventos, se permitir até dentro da minha casa? Eu estou trazendo legiões abomináveis de demônios, sem ver, porque os olhos espirituais estão fechados. É necessário que nós vigiamos quem colocamos dentro da nossa casa. É necessário que nós vigiamos o comportamento que temos no dia a dia. Aqui dentro nós temos um comportamento, em casa, na rua nós temos o mesmo comportamento. E onde passar, você, qualquer um de nós, com um comportamento distinto, pode ter certeza que vai brilhar, vai abençoar, aonde puser as plantas dos vossos pés, como verdadeiros cristãos, com certeza. A lâmpada vai estar acesa, o azeite vai estar carregado, derramando, e quando derrama, o cálice transborda. Esse cálice que quando fala no salmo, esse cálice tem que transbordar para quem? Para aqueles que precisam, e aqueles que precisam vão sentir a presença de Deus nas suas vidas, nas nossas vidas. Aleluia. E como eu estava dizendo, no céu, qualquer gente não vai entrar, tanto que está lá no versículo 12, né? Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que não vos a conheço. Aleluia. Tem uma passagem também que diz em Mateus 7,19: toda árvore que não dá fruto, toda árvore que não dá bom fruto é cortada. Mas essa é a parte que eu quero se der tempo depois falar. Então, lâmpada acesa, lâmpada na mão, lâmpada no coração, na mente, nas atitudes. Assim diz o Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Meus amados irmãos, quando você está com a lâmpada na mão, iluminando o seu caminho, vai cair no buraco. Você vai continuar, até de olho fechado e olhando para lá, você vai continuar caminhando. Você não vai cair. Deus é quem está no controle. A sua lamparina cheia de azeite está derramando. O seu azeite é o Espírito Santo de Deus na sua vida. É o símbolo, o azeite simboliza o Espírito Santo. Então, quanto mais a gente abrir o coração, quanto mais a gente se cuidar, quanto mais a gente vigiar, quanto mais a gente se santificar, o Espírito Santo vai transbordar na sua e na minha vida. E hoje e sempre, não é uma coisa passageira, não é um prazer momentâneo, como ir numa festa, fica 4, 5 horas, depois voltar para casa e os dias continuam. Não, é para sempre, é eterno, a promessa de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele, tudo que promete, com certeza, no tempo dele, Eclesiastes 3:1, há tempo para todas as coisas. E às vezes o sofrimento que nós passamos, muitas das vezes também é permissão de Deus. A canseira que nós tomamos é permissão de Deus. Tudo isso daí é para nos lapidar, para nos preparar. Algumas coisas, talvez outrora, há 7, 8 anos atrás, se Deus tivesse colocado nas minhas mãos, eu já teria me matado. Carro, esposa, conforto,
Mas eu falo até mesmo sobre sabedoria, né? Até mesmo a sabedoria. Isso não é bíblico, mas eu estou falando, não é bíblico. Já ouviu aquele ditado? Deus não dá asas à cobra, né? Então Deus ele sabe nos lapidar, Deus ele sabe cuidar direitinho, para chegar no momento certo, te entregar o seu galardão, porque Deus é galardoador. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, agora sim, entendam por que eu disse sobre a árvore que não dá fruto, corta-la, em Mateus 7,19. O que eu quero falar é a importância da oliveira, né? A oliveira dá bons frutos. E quais são os frutos? As azeitonas, né? E as azeitonas produzem o quê? O azeite. E lá na antiguidade, tanto até hoje, né? Tem as pessoas bem de épocas assim, né? Que gostam de fazer as coisas como no tempo antigo. E pode fazer muitas coisas, pode gerar luz, como aqui no texto já foi dito, né? Pode gerar coisas, principalmente, como eu estava dizendo no tempo da Bíblia, lamparina, alimentos, remédios, e também tinha um significado espiritual muito importante, que é, até hoje, usa-se também em alguém que muitas das vezes vai ser consagrado ao ministério, é usado esse azeite, para ver a importância do azeite. Então, meus amados irmãos, é assim que Jesus usa em suas parábolas. Jesus usa coisas físicas, trazendo para o espiritual, coisas que a gente muitas das vezes não consegue entender. Então, através das parábolas, Jesus ele consegue ensinar para todos, tanto que a palavra de Deus diz que nem todos conseguem decifrar as palavras do nosso Senhor. Isso é para nós que somos cordeiros de Cristo, somos nação eleita, somos escolhidos do Pai, que nós possamos continuar sempre nesta postura, nesta vigilância, né? Hoje eu vejo que tem até um número maior que da outra vez, na última quarta-feira, que essa é a primeira quarta-feira do ano de 2024, aqui na igreja, né, no culto da tarde. Da outra vez tinha menos pessoas, mas que continuam vocês vindo, e eu sei que vai vir mais gente esse ano da vitória, e outras pessoas, como eu estava falando, através da luz que resplandece no rostinho de cada um de vocês aqui, através dessa luz as pessoas vão se chegar, porque tem bastante gente uma hora dessa. Eu nem sei se tem mais sessão da tarde na rede hoje lá, mas tem bastante gente que não está trabalhando, está de férias, está assistindo, ou está descansando, ou está passeando. Mas é como eu falei, a tarde foi reservada para nós. E como eu estava dizendo, quando ele fala do azeite, meus amados irmãos, o azeite simboliza o Espírito Santo, e é uma representação que nós somos, e há uma representação porque nós somos as vasilhas. É interessante que nós possamos entender que o fato de nós sermos as vasilhas, nós não podemos estarmos vazios. As vasilhas são feitas para estar cheias. Veja bem, as loucas levaram as lâmpadas, mas as prudentes levaram as vasilhas com azeite num recipiente separado, sabendo que se viesse a faltar, elas já abasteceriam. E nessa situação, as loucas pelo fato de não levar, ficaram no prejuízo. E da parte das que foram prudentes, isso se chama prudência. Temos que enviar, ou seja, temos que vigiar, orar, consagrar, amar a Deus e ao seu próximo, a família, a obra de Deus. Temos que buscar os frutos do Espírito. É importante, meus amados irmãos, para que nós como recipiente do azeite do Espírito Santo,
Aleluia. Fiquemos sempre de lâmpadas acesas, permanecemos buscando as obras, fazendo, realizando. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Versículo 10 vai dizer: e tendo elas ido comprá-la, chegou o esposo e estavam preparadas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então, essas é que se prepararam a todo momento. E aí, como eu falei que eu ia dar uma passada até o capítulo 24, eu só vou fazer a leitura. Mas a palavra diz claramente, que diz assim, ó, capítulo 24 de Mateus, versículo 36. Porém naquele dia, e ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas, ó que interessante, nem Jesus está sabendo. Nem Jesus está sabendo a hora que o Pai vai determinar. Desce que essa é a hora. Eu acredito que Deus ele já está fazendo dessa forma assim, para não dar arma para o inimigo. E eu falo aqui, trazendo para uma palavra para nós, que quando você tiver algum propósito, algum projeto, planos de sua vida particular, cuidado, volto a dizer, com quem está lá dentro. Cuidado com quem está no emprego, com quem está na rua, com quem anda, com quem leva para dentro de casa e com quem conta os seus segredos, os seus planos. Porque é como aqui diz na parábola, Senhor, na exortação que Jesus disse: nem o filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, veja bem, olha que interessante. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Foram levados 5 prudentes e ficou 5 virgens para trás. E estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outra. Vigiai, pois, porque não sabeis, aleluia, a hora que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai-vos isto: se o pai, veja bem, se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vai ficar muito fácil esperar Jesus de qualquer jeito. Então é necessário que nós venhamos a dia após dia estarmos preparando com a palavra, com a obediência, com louvor, com a boca no pó, orando e sempre agradecendo, porque o nosso Senhor ele estima muito as pessoas gratas. Eu acredito que eu aprendi uma frase que diz assim, ó: a maior virtude dos humildes, isso, a maior virtude dos humildes é a gratidão. Você sendo grato, nossa, quando Deus faz alguma coisa assim, ó, você vai, agradece, ajoelha, conta o testemunho, fala o que Deus tem feito de maravilhoso na sua vida. E pode esperar que grandes coisas o Senhor fará, aumentando ainda mais a tua fé e trazendo coisas maiores do que aquilo que somente, simplesmente você pediu. Você vai falar: Deus, eu pedi só uma cadeira, o Senhor me deu um jogo de mesa completo, né? Trazendo para o lado espiritual, não só para o material também, mas que nós possamos entender que nessa tarde e sempre
nós venhamos a ser vigilantes em tudo o que fazemos. Assim é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar sobre os nossos pés, orando e agradecendo o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Papai amado, papai querido, aqui está, Pai amado, Pai querido. A igreja, Pai, os seus filhinhos, Pai amado, Pai querido, que aqui ouviram